Wanna learn Brazilian Portuguese in a way that's natural, emotional, and deeply engaging? Then today's lesson is perfect for you because you listen to a thrilling adventure story in the heart of Brazil, 100% in Portuguese, while learning some vocabulary and expressions connected to camping, nature. Olá pessoal! Today's lesson was suggested by a subscriber who seems to enjoy being in contact with nature. Let's listen to his request. Olá, Pia! Eu sou o Marcos. Você poderia fazer o vídeo sobre fazer trilha e acampar e como escolher equipamentos de fazer trilha? Obrigado. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por sua sugestão. Quite an interesting suggestion, isn't it? However, instead of giving you a list of words, why not telling a story with the vocabulary used in context? So buckle up because you are about to join a great adventure in the heart of Brazil. A aventura na Chapada dos Veadeiros. Capítulo 1. A Chapada dos Veadeiros. Carlos tinha se mudado recentemente para Brasília, a capital do Brasil. Seu trabalho o mantinha preso quase todos os dias à frente de uma tela de computador. Nos finais de semana, Carlos tinha apenas um objetivo: colocar o pé na estrada, ou seja, sair para viajar e aproveitar cada oportunidade para estar em contato direto com a natureza. Seu próximo destino? A Chapada dos Veadeiros, um parque nacional localizado a 3 horas da capital. Um lugar muito procurado por aventureiros que gostam de trilhas e de acampar. Capítulo 2. Os preparativos. Logo na entrada do parque, Carlos recebeu um mapa mostrando quais trilhas eram mais fáceis, quais eram moderadas e quais eram mais difíceis. Quando o guia perguntou se Carlos tinha experiência, ele respondeu brincando: "Sou expert no assunto." De fato, Carlos estava bastante preparado. Na mochila tinha uma barraca leve, um saco de dormir e um isolante térmico para protegê-lo do frio do solo. 2 lanternas, uma convencional e outra de cabeça, pilhas extras, um fogareiro portátil, fósforos e utensílios de cozinha. Além disso, não esqueceu o protetor solar, os óculos escuros e um chapéu de aba larga para se proteger do sol forte. Também incluiu uma capa de chuva, um cantil cheio de água, um canivete multifuncional, sacos de lixo e bastante repelente. Quase deixou seu bastão de caminhada em casa, mas decidiu levá-lo para não se arrepender depois. Você levaria mais alguma coisa para essa aventura? Capítulo 3. O desafio. Carlos escolheu a trilha mais longa e exigente, a Travessia das 7 Quedas. 23 quilômetros de terreno acidentado, com subidas íngremes, caminhadas sobre pedras, mas também cachoeiras e poços de águas cristalinas. Em menos de meia hora de caminhada, Carlos já estava totalmente imerso na flora e fauna locais. A paisagem que via era de tirar o fôlego. Parou por um instante para admirar o que via e, respirando
respirando fundo, pensou: isto aqui é realmente muito bom para arejar a cabeça. Naquele momento, o pôr do sol pintava o céu de tons alaranjados e rosados tão intensos que o céu parecia uma tela viva. Capítulo 4 – A Noite Estrelada. Antes da noite cair, Carlos montou sua barraca em uma área autorizada para acampamento. Preparou um macarrão com atum e deitou-se no saco de dormir para descansar. Nossa, pensou Carlos, nunca vi um céu tão estrelado. Naquele momento, Carlos sentiu uma paz indescritível. Mas aquela paz não durou muito. Por distração, Carlos não fechou muito bem a barraca, que acabou sendo invadida por mosquitos. Depois de muito lutar, quando as coisas aparentemente se acalmaram, ouviu passos pesados vindo do lado de fora. Seu coração disparou. Seria uma onça pintada? Um lobo-guará? Ou talvez uma anta? Capítulo 5 – O vulto misterioso. Carlos respirou fundo, aproximou-se da saída da barraca e, por uma pequena fresta, iluminou o exterior com a lanterna. Sob a luz fraca, viu o vulto de um animal do tamanho de um cachorro de porte médio. Seu corpo parecia robusto, coberto por algo que parecia ser uma armadura. O animal misterioso tinha um focinho longo e garras afiadas que cavavam e cavavam a terra à procura de algo. Imóvel, Carlos apenas observava, tentando controlar a respiração e tentando dar nome àquele visitante noturno. Estaria Carlos diante de um tatu canastra ou seria tudo apenas fruto da sua mente cansada? E você, se estivesse acampando na Chapada dos Veadeiros, teria coragem de sair da barraca para ver de perto o que era? Você gosta de aventuras? Gostou da história de hoje? Então, deixe o seu curtir e me escreva uma palavra ou expressão que aprendeu na aula de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias em português. E se quiser nos apoiar, qualquer contribuição será muito bem-vinda. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!